Shavuot Tov, uma boa semana. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta da semana é, quem dá ou quem recebe? Qual é a prioridade? Qual a ênfase? A gente vai ver aqui, nesse caso, a grandeza de quem recebe, né? Porque, em princípio, quem tem o poder, quem está influenciando, quem está dando as cartas, como se diz, é quem está dando, quem tem a força para isso. Mas vamos ver a grandeza de quem recebe, porque o faz de bom coração, o faz sem obrigação, o faz com alegria e com vontade própria. Então a gente vai ver isso agora em seguida. A gente está no projeto Likutei Sichot, de volumes de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Esse é o volume 26. Essa é a Parashat Vayakhel, é a segunda Sirá. Vayakhel que está ligado com e congregou, né, de congregação, juntar, reunir. A gente está no livro Shemot, esse é o capítulo 35, e fala assim, Kehu meitchem terumá, pegue deles, de vocês, terumá, uma doação, está ligado com elevar, lá Hashem, para Hashem, kol divribó, todo voluntário, ou que tenha um bom coração, Yeviea et terumat Hashem zahar kesem nechoshet, vai trazer essa doação para Hashem, que está ligado com ouro, prata e bronze. Os comentaristas observam que, em princípio, tem uma contradição entre o começo e o fim do verso. No começo está falando que Kehu meitchem, pegue deles, mesmo contra a vontade deles. Depois fala kol nediv libó. Kol nediv libó é esses voluntários que vão trazer espontaneamente. O Kriyakar e o Sforno explicam que se tratam de dois tipos diferentes de doação. Quando fala sobre Kehu meitchem terumá, se vão pegar de vocês, deles, uma doação, né? Está falando sobre a terumá beka lagulgolet, que é beka, que é essa medida de moeda, por cabeça. E depois, quando fala nediv libó, né, o voluntário que vai trazer de bom coração, ele vai trazer por vontade própria. Então tem diferença. O começo da parashá, da frase, do verso, fala sobre aquele que tem obrigação de dar, né? E aí vão pegar dele. E depois fala sobre o voluntário que está dando de bom coração por vontade própria. Antes, em Parashat Terumá, fala da Beira de Israel, quando aparece a primeira vez a necessidade de doação para a construção do Mishkan, fale para Benei Israel, para o povo de Israel, Veikuli, e vão trazer para mim Terumá. Med Kolish, Asher Idven Libó, fala sobre todos os homens que têm bom coração. Tikhu, você pega deles a minha Terumá. Veta Terumá, Asher Tikhu, Meitam, de novo, que você vai pegar deles a Terumá, que é prata, ouro, prata e cobre ou bronze. Os mandamentos são todos de Hashem para Moshe. Então, de Moshe para o povo. No começo da Parashat Terumá, não é lembrado esse assunto de dar por vontade própria. O Rashi explica sobre essa tem 3 vezes a palavra Terumá, que a gente viu aqui na Parashat Terumá. Então, o Rashi fala que a primeira parte, que é Tikhu Terumati, peguem a minha Terumá. Os rabinos falam que são 3 Terumot, então falados aqui. A primeira está ligado com Beka Lagulgolet, que é essa medida, essa moeda por cabeça, dos quais eram feitos Adanim, que são as bases, as sapatas do Mishkan. Verrat Terumat Amizbeach, e depois tem um que é a Terumá, doação para o altar, que também é um Beka Lagulgolet, uma moeda por cabeça, uma medida por cabeça, que é para poder comprar os korbanot, os sacrifícios que tinham durante o inteiro, os sacrifícios públicos, korban tzibur. Depois, Trumat Mishkan, são as doações feitas de cada um para a construção do Mishkan. Mas nenhuma delas era voluntária. Todas elas é tikhu, peguem
deles. Em princípio, tem diferença entre o que Hashem falou para Moshe, para Terumá, e o que Moshe fala para o povo, que aqui vai aquilo. Lá, Hashem disse para falar com o povo. Aqui, Moshe reuniu o povo. Aqui não foi só para advertir sobre o Shabat, como fala na Parashá, depois fala também sobre a questão do Mishkan não sobrepujar o Shabat, mas também para ordenar sobre a construção do Mishkan propriamente dita. Lá em Trumá não foi para todo o povo, pode ter sido só para os tesoureiros que tinham que recolher a doação. E aqui foi para todos, para a congregação inteira. Mas com certeza Moshe não falou nada extra na Torá. Então, porque quando Hashem fala para Moshe, não menciona o voluntariado que ele falou depois nessa nossa Parashá. Não é que ele acrescentou Moshe aqui nessa Parashá. Em alguns lugares, Moshe mostrou detalhes que não estavam nos mandamentos anteriores de Hashem para ele, que tinha na Torá. É claro que Moshe não acrescentou por conta própria. É só que não estavam especificados explicitamente antes, quando Hashem falou para ele. Então, aqui Moshe depois explicita o mandamento que ele recebeu, os detalhes antes de Hashem. Mas isso aqui não vale, esta explicação, porque Hashem especificou bem sobre as doações na Parashat Trumá. Em nenhum lugar lá aparece essas doações voluntárias que estão falando aqui em Parashat Vayakhel. Uma coisa importante saber é que o Mishkan, o santuário, o tabernáculo, que nos acompanha no deserto, e temos ele até hoje guardado, porque é eterno, o Mishkan é a capará, é o perdão, é a expiação pelo pecado do bezerro de ouro que a gente fez depois de receber a Torá. Isso está no livro Shemot, no capítulo 38, versículo 21. Ele pekudei a Mishkan, Pashat pekudei, o começo. Ele pekudei a Mishkan, essa contabilidade do Mishkan. Mishkan Edut, o testemunho, o Mishkan, o tabernáculo do testemunho. O Rashi explica o que é esse Mishkan Edut, o Mishkan do testemunho, o tabernáculo do testemunho. Edut le Israel, isso foi um testemunho que Hashem perdoou pelo pecado do bezerro de ouro. Então tem uma ligação entre o Mishkan e perdoar o pecado do bezerro de ouro. Vale para as duas opiniões. Tem uma opinião que fala que o Mishkan, a construção foi depois do bezerro de ouro, como está na nossa Parashá. Depois de Kitissá, segue e vai aquele... Desculpa. Logo no começo fala, mesmo que na sequência dos Parashot, fala sobre a questão do Mishkan em Terumá, que é antes do bezerro de ouro, que é em Parashat Kitissá. Mesmo assim, tem uma opinião que fala que foi primeiro o pecado do bezerro de ouro e depois o do Mishkan. Que essa foi a visão fundamental do Rashi e nossa também. Mas tem quem fale que foi, como Ramban e tal, que foi na sequência cronológica que está na Torá. Então, primeiro teve a construção do Mishkan e depois o bezerro de ouro. Mas a construção não foi construção aprendida, foi simplesmente Hashem mostrou antes como seria o Mishkan depois. De qualquer forma, nas duas opiniões, tem como dizer que está ligado o Mishkan com o bezerro de ouro. Como o povo conseguiu um perdão para um pecado tão profundo como o bezerro de ouro? Uma resposta é que no lugar do ouro que foi usado com tanta pressa para fazer o bezerro de ouro, agora doaram com bom coração enorme e agilidade para a construção do Mishkan, onde moraria a Shekhinah, a presença divina aqui nesse mundo. Na doação do Beca, dessa medida por cabeça, onde todos eram obrigados igualmente, e mesmo com agilidade, pode ter sido pela necessidade de cumprir um mandamento com senso de urgência. A vontade verdadeira é expressa principalmente quando é por vontade própria. Assim como Hashem perdoou com alegria e bom coração, como água reflete a face, nossa vontade própria foi com alegria e bom coração, assim como Hashem. A revelação do Matan Torá foi de cima para baixo. O refinamento e elevação do povo não foi de baixo para cima. Foi Hashem, como um doador.
de cima para baixo. Então teve a possibilidade, logo depois da descida, porque não veio de baixo, não veio forte, não veio impregnado na gente. Então tem a possibilidade de descida com o bezerro de ouro. Assim como a santidade do Har Sinai. Porque como foi de cima para baixo, Hashem determinou agora esse é o Har, que vai estar, essa montanha que vai estar sagrada. Assim que terminou, depois de entregar a Torá, voltou ao normal, podendo mexer, fazer o que quiser com aquela terra e com a montanha. De modo fixo, através da doação voluntária, é diferente, porque foi com bom coração, entrando mesmo materialmente na realidade. Nossa paraxá, os voluntários de bom coração incluem as mulheres também. Na verdade, as crianças também. E elas se sobressaíram sobre os homens. Por quê? A pergunta é, por que não se fala, então, sobre isso também, em termos da grandeza das mulheres? Então, quase concluindo, tem uma diferença entre ish e ishá, homem e mulher, que estão ligados com o conceito de doador, que é o homem, ou o masculino, e recebedor, que é a mulher, né, o mecabelo, ou o feminino. Comparados com Hashem, é o doador, é o masculino, e a congregação de Israel, que é Israel, é o recebedor, o feminino. Assim como o noivo e a noiva. A Torá Shebirtav, também a Torá escrita, é o masculino, e a Torá Shebel Pé é o feminino, pelo lado do recebedor. Nas mulheres do povo de Israel se percebe mais o lado do recebedor. Elas têm naturalmente a fé em Hashem e o temor a Hashem, mais do que os homens. Tanto é que o nascimento também vem através das mulheres, que são o pilar da casa. O homem precisa de um mandamento para ter filhos, a mulher não. Ela sabe dessa importância. E por isso que Moshe fala primeiro com elas e de modo suave. Por isso que estão ligadas com a doação do terceiro tipo, que foi voluntária, com alegria e bom coração, sem limites. Mas na Parashá Terumá, a ênfase era mais nos mandamentos vindos de Hashem, de cima para baixo. Então foi na participação masculina e na ideia de pegar a doação. Justamente na nossa Parashá, quando as doações aconteceram na prática, através do povo e o bom coração deles, precisava enfatizar a vantagem das mulheres sobre os homens, e não só, em quantidades como em qualidades também, até o ponto que elas se dedicaram às mulheres com vida e a força da alma. Por exemplo, elas teciam nas próprias cabras os fios, ainda ligados à cabra, à vida. E como estavam falando para achar que elas doaram os espelhos de cobre que elas usaram no Egito para conseguir gerar o Tzivot Hashem, o grande exército de Hashem, e procriar sem parar. Isso representa o máximo da entrega pelo lado do recebedor, a grandeza do recebedor, porque faz por vontade própria. No Zohar explica, nossa Parashá, que isso é comparado à congregação que foi nessa Parashá, vai aquele para falar sobre as doações para o Mishkan, e a congregação da mensagem de Aquele, que está ligado com 600 mil do povo, que foi também na entrega da Torá. Neles não estavam incluídos, quando fala de 600 mil, é de 20 anos para cima dos homens que podem ir para o exército. Não estão incluídos as mulheres e as crianças, mas como é que pode? Elas, as crianças e as mulheres, foram as primeiras a serem mencionadas, as mulheres, Kotaged Beit Yaakov são as mulheres, e as crianças foram os fiadores da Torá, que tem uma participação importantíssima na Torá. Terminando, na entrega da Torá, as mulheres e as crianças estão anuladas aos chefes da família, que representam os doadores, porque eles são o principal chefe da família e veio de cima para baixo. Na construção do Mishkan, que é uma construção da casa, residência para Hashem aqui nesse mundo, as mulheres e as crianças de novo se sobressaíram, mas então revelando a grandeza do lado recebedor. Para construir nosso Mishkan em casa, precisamos investir com bom coração através do estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot, influenciando também as crianças, e assim traremos Mashiach now, já agora.